Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei, ditado pelo espírito de irmão Jacó, psicografado por Chico Xavier. É um projeto que faz parte da TV A Caminho da Luz e do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e com a minha apresentação, André Luiz Querini Vilar. Agradeço a todos que formam comigo esse estudo, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, e agradeço também ao Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor espiritual do CEPAC, que sempre está nos intuindo, nos orientando, nos envolvendo carinhosamente em seu magnetismo paternal. É uma alegria podermos estar juntos, é uma honra, um privilégio. O estudo tem trazido para mim um material substancial, pontos de vistas, aprofundamentos que antes eu confesso não ter visto. É o estudo, cada vez que nos propomos a estudar, que propomos a ler, que propomos a mergulhar no conhecimento, novas informações vêm. Relembrando sempre que eu sou apenas um companheiro, dedicado, esforçado, mas nada além disto. Um companheiro que também está em evolução e que o meu ponto de vista também está sofrendo as transformações conforme o meu amadurecimento. Então não me vejam como um professor porque não o sou. Não me vejam como um espírito elevado porque eu não o sou. Me vejo apenas como um companheiro dedicado ao espiritismo e com muito amor. Todos os programas que faço aqui pela TV A Caminho da Luz e todas as atividades que eu estou inseridos no CEPAC são atividades que coloco muito amor, muito carinho, muita caridade. Primeiro para comigo, um grande devedor ainda do passado, e depois para com todos aqueles que me acompanham. No dia de hoje, o nosso estudo girará em torno do tema Opinião Autorizada. Ensina-nos o Espírito Amigo. Perguntando a Guilom quanto ao motivo pelo qual não se comunica mais frequentemente em nosso meio, fez um gesto significativo, na calma que lhe é peculiar, e falou: essa pergunta de Frederico Figner, o irmão Jacó, Aguilom Ribeiro, ela é muito interessante. Nós tivemos e temos tantos espíritas abnegados, trabalham com afinco, trabalham com bondade, trabalham com determinação, trabalham com responsabilidade e de repente desencarnam. E nós não recebemos notícias deles, nós não recebemos mensagens, nós não recebemos informações. E aqui ele pergunta: por que, Guilom, que você, com o conhecimento que tem, com as amizades que você deixou, com o prestígio que o seu nome tem pelo esforço e pela sua dedicação, por que você não manda mais notícia para os nossos amigos que ainda estão no corpo físico? Por que você não interage mais com eles? E agora nós vamos ver a resposta. É uma resposta longa que eu farei questão de ir parando de quando em quando para nós irmos interpretando ela, para não ficarmos lendo tudo e correr o risco de deixarmos passar algum ponto importante. Ora, Jacó, quase que diariamente visito as nossas organizações, partilhando do trabalho de abnegados servidores do Espiritismo no Brasil. Entretanto, você compreende os obstáculos do intercâmbio prematuro ou inoportuno.
Então, primeira coisa, não é porque o espírito não estava se comunicando com regularidade que ele estava longe das atividades. O que ele diz aqui? Olha, eu não deixo muitas comunicações, mas eu visito periodicamente muitos agrupamentos a qual o meu coração está vinculado. Então, o espírito não é porque ele não se comunica que ele abandonou aquele grupo ou aquela família espiritual que ele formou. Segundo ponto, mediunidade, passar uma mensagem pela via mediúnica não é fácil. Primeiro que não é fácil ser médium estando encarnado. Sofremos os problemas da família, do trabalho, as dificuldades do dia a dia, as lutas íntimas que trazemos conosco. Não é fácil ser médium, não é fácil gerenciar os nossos próprios problemas e ainda estarmos bem para recebermos uma mensagem do plano espiritual. Então, o problema do intercâmbio tem levado à ausência de termos obras boas, de termos boas comunicações, de termos boas informações oriundas de regiões sérias. Então, a questão do intercâmbio é muito difícil. Agora, na ausência de médiuns como Chico Xavier, os espíritos somos nós mesmos. Frágeis, falíveis, imperfeitos, com problemas, com dificuldades, com os preconceitos, com as complicações, fazem parte ainda do nosso dia a dia. Mas o que eu percebo? Que podemos ser melhores médiuns do que somos. Hoje vejo médiuns que não lê, médiuns que não estudam, médiuns que vão apenas para a tarefa mediúnica e acham que o compromisso já terminou. Estamos sempre aprendendo, estamos sempre refletindo coisas novas, assuntos novos, versando em questões novas. Agora, quando eu imagino que eu já não preciso mais ler, eu sou médium há 40 anos. Tem pessoas que falam isso para mim. Eu sei de tudo. Eu sou médium há 30 anos, eu sei de tudo. Não é assim que funciona. Eu posso ser médium há 30 anos, eu posso ser médium há 40 anos, eu posso ser isso há tantos anos, mas sempre tem coisas novas. Eu já li pelo menos 6, 7 vezes o livro Nosso Lar. Já estudei com meu pai na TV 2 vezes, capítulo por capítulo. Cada vez que eu leio Nosso Lar, eu vejo coisas que eu não via das outras vezes. Com o Evangelho segundo o Espiritismo é a mesma coisa. Com o Livro dos Espíritos é a mesma coisa. Com a codificação de Kardec é a mesma coisa. Então nós temos aquela ilusão. Os espíritos vêm e me usam para transmitir uma mensagem. Não é assim que funciona. Mediunidade é igual casamento. Não adianta só a esposa fazer a parte dela. Não adianta só o marido fazer a parte dele. Se cada um não fizer a sua parte, o casamento não vai para frente. Se os dois fazendo a parte já é difícil o casamento, imagina cada um indo para o seu lado. É a mediunidade. Então o médium tem que ler, médium tem que se resguardar, médium tem que se privar de muitas coisas. A vida do médium é uma vida de renúncia. É uma vida que ele vai poder viver tudo que o mundo oferece, mas sabendo que determinadas coisas podem atrapalhar o seu intercâmbio. Então, um dos problemas que Guilom levanta é o problema do intercâmbio. Continua. Os companheiros de luta devem agir em campo livre, qual acontece conosco, fazem a corrida no estádio da fé. Então que os benfeitores têm o papel de orientar, igual aqui o doutor Adroaldo. O doutor Adroaldo, ele orienta, ele não impõe. Ele diz, olha, vamos começar uma atividade nova. Ele nunca se importou com o dia e o horário da atividade. Ele deixa a caráter dos encarnados de escolher. Se a atividade vai ser de sábado, 3 horas da madrugada, para ele não importa. Se a atividade vai ser no sábado, às 6 horas da manhã,
Não importa, ele dá essa liberdade, mas ele orienta os passos, os caminhos, mas dando a cada um de nós o poder de indagarmos. Não é, tem que ser assim, pronto e acabou. Não, tem que ser assim por conta disso, disso, disso. Eu posso não concordar, é um direito que eu tenho. Não é a democracia? Eu posso discordar. Mas quando eu entro num local para trabalhar profissionalmente ou religiosamente, tem regras. Eu posso não concordar com nenhuma daquelas, mas não é a minha casa, não é o meu trabalho, não é a minha empresa. Então, por mais que eu não concorde, eu tenho que vê-las. Mas aqui o que ele diz também é que tem muitas pessoas que ficam em tudo dependendo dos espíritos. E aí a gente transfere responsabilidade para os outros. E aí eu transfiro para os espíritos uma responsabilidade que por vezes é minha. Há coisas que dependem dos espíritos, há coisas que dependem de nós, os encarnados. Há coisas que as opiniões e os pareceres dos espíritos são fundamentais. Mas há coisas que dependem da nossa boa vontade. Há coisas que dependem da nossa coragem. Há coisas que dependem do nosso papel. Nos escondemos muito atrás dos espíritos. Nos escondemos muito atrás do que os espíritos vão pensar, do que os espíritos vão achar. E isso tem feito com que o nosso trabalho reduza-se e muito. Continua. Necessitam usar a própria razão e revelar as próprias forças na concretização das bênçãos que recebemos de Jesus. Precisamos fazer a parte que nos compete, tanto quanto os espíritos, neste instante, estão realizando trabalhos belíssimos, sem depender da nossa parte. Tem coisas que dependem da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso interesse, irmos com afinco, irmos com dedicação. Agora, eu me proponho ao trabalho, aí de repente eu chego na casa espírita ou em qualquer lugar desanimado. Vocês acham que os espíritos vão investir em mim? Vocês acham que os espíritos vão investir numa pessoa que a primeira palavra que ela coloca na boca ou no pensamento é dificuldade? Não. Vão achar alguém que pode até saber menos do que ela, pode até não ter a mesma inteligência dela, mas tem boa vontade. Então precisamos aliar boa vontade, conhecimento, coragem, perseverança, afinco, dedicação, e não simplesmente querer que os espíritos façam o que por vezes depende de cada um de nós. Tem muita casa espírita que é limitada, não é pela ausência da espiritualidade não, é pela limitação que os próprios encarnados fazem, reflexo em suas atividades e em suas atitudes. Continua. E você reconhecerá comigo hoje que não será justo interferir, não somente com a supervisão que procede de cima, da influenciação indireta e sábia de nossos orientadores, mas também nos serviços de colaboração que se processam nos círculos que nos são familiares. Curioso o que ele nos fala, que os espíritos, eles também devem obediência aos seus superiores. Então aqui nós temos o Dr. Adroaldo, que é o benfeitor espiritual da casa. O Dr. Adroaldo tem um superior a ele. O superior do Dr. Adroaldo tem um superior. E assim sucessivamente. Não fazem as coisas à obra do acaso. Eu e o meu pai acabamos há pouco o estudo do livro Ação e Reação, que já está aqui no canal. Toda quarta e sexta, às 8h15 da noite, tem um vídeo inédito. Nós vemos lá que tem Druso. Druso recebe orientação de Sânzio. Sânzio recebe orientação do governador de nosso lar. O governador de nosso lar recebe orientação de um superior a ele. E assim sucessivamente. Isso é um ponto. Segundo ponto.
nos preocupamos muito com o nome do Espírito. Ah, o Espírito que assinou a mensagem é Dr. Bezerra. Ah, o Espírito que assinou a mensagem é Chico Xavier. Estamos sempre em busca de um nome que nos dê credibilidade. Esse é um erro crucial na vida do tarefeiro espírita. Temos que nos preocupar com a mensagem, com o conteúdo da mensagem e não com o nome de quem a assina. Às vezes um Guilom Ribeiro, um Frederico Figner, um Caibar Schutel usa pseudônimos. Ah, assina Antônio, assina João, assina Marcos, assina José. Então, às vezes a gente olha a mensagem e fala assim, eu não vou dar credibilidade para essa mensagem, porque Antônio? Quem é esse Antônio? Aí eu deixo a mensagem de lado. E às vezes a mensagem é de um Dr. Bezerra. Aí eu vou pegar uma mensagem assinada por Dr. Bezerra, mas eu não analiso a mensagem. Eu dou credibilidade porque foi assinada por Dr. Bezerra. E a mensagem não é de Dr. Bezerra. Está com erros, equívocos doutrinários, personalismo do médium, é um espírito zombeteiro. Aí eu refuto a mensagem do Antônio, que era de um espírito elevado, que utilizou o pseudônimo Antônio, e aí eu pego aquela mensagem embusteira de Dr. Bezerra de Menezes e trago ela como verdade, sem analisar conteúdo, sem analisar nada, simplesmente porque a assinatura, quem assinou a mensagem foi Dr. Bezerra de Menezes. Isso é um equívoco. Nós não podemos, é igual, não tem aquele ditado? Não podemos julgar o livro pela sua capa. Não podemos julgar a mensagem pelo espírito que assina. O que vai verificar se aquela mensagem corresponde ao espírito A, B, C, é o teor da mensagem. Se Dr. Bezerra é um espírito elevado, benevolente, misericordioso, bondoso, desprendido, qualquer coisa na sua mensagem que fuja disso, temos que interrogar, será que o Dr. Bezerra regrediu? Será que o Dr. Bezerra deixaria uma mensagem tão fora do que ele está habituado? Aí também entra a nossa razão, não é? Entra também a gente pegar um tempo, ler a mensagem, examinar a mensagem, porque eu tenho visto também o tanto de pessoas aceitando qualquer coisa como verdade, sem passar pelo crivo da razão. Não é duvidar de tudo. Quem somos nós para duvidarmos de tudo? Mas às vezes a gente deixa passar coisas que, obviamente, o próprio racional já refutaria dizendo como não sendo verdade. Continua. Sempre que possível, coopero com os amigos no desenvolvimento do ideal que abraçamos. Todavia, não é imperioso venham a saber de minha presença pessoal nas tarefas que lhe competem. Então, há espíritos videntes que me vê, às vezes, no trabalho, visitando a atividade, dando um oi, um abraço, deixando palavras de estímulo para aqueles que ali se encontram, trabalhando, se esforçando, se dedicando. Os espíritos superiores têm esse hábito, vão para a tarefa, marcam presença, estimulam os companheiros a seguirem firmes na jornada do bem, procuram sempre mostrar que nós, os encarnados, não estamos sozinhos, porque as dúvidas surgem, os problemas aparecem, há momentos que nos sentimos sozinhos, e os espíritos sempre ali, se fazendo presente. André, qual que é um diferencial para que um templo espírita tenha bons espíritos? Desde que os encarnados sejam sérios, não perfeitos, não sem problemas, não sem dificuldades, mas que sejam pessoas que se voltem verdadeiramente ao trabalho de abnegação, ao trabalho em prol do próximo, trata todos por iguais, são pessoas que procuram limitadamente viver lá fora o que se aprende dentro de um templo de oração. Os espíritos sérios se associam a encarnados sérios. Continuam. A libertação
do corpo pesado não nos exonera da obrigação de servir nas fileiras do Espiritismo com Jesus. Entretanto, podemos atuar sem nos identificarmos. Volta a repetir isto, Allan Kardec já nos fala no Livro dos Médiuns, já nos fala nas revistas espíritas. A identidade do espírito é secundária. Tanto é que muitas mensagens do Evangelho foi assinada apenas assim: espírito protetor, anjo da guarda do médium, espírito M, espírito familiar, benfeitor do grupo. Está no Evangelho, está nas revistas espíritas. Nome não quer dizer nada. O importante é analisarmos o conteúdo. Quantas mensagens por detrás de um nome, de um adjetivo deste, um espírito familiar, um espírito amigo, não está um Francisco de Assis, um Paulo de Tarso, um Vicente de Paulo, um próprio Jesus. Só que de repente, poderia envaidecer o médium? Já pensou o médium fica sabendo que recebeu uma mensagem de Francisco de Assis? Será que depois ele vai querer receber uma mensagem do Joãozinho? Então, às vezes, o Espírito faz isso até para nos livrar da vaidade, até para nos livrar do apego ao nome. E ele diz que quem levou o Espiritismo com seriedade aqui, bem como quem leva o catolicismo com seriedade, o protestantismo com seriedade, todas as religiões com seriedade, pode continuar do outro lado da vida seguindo o seu caminho e trabalhando e se esforçando. Isso é muito bonito e nos contagia. Continua: não faltam meios para a ação sem barulho, mais substancial e mais proveitosa. Atentos quanto devemos estar à vitória da ideia cristã, e não ao prevalecimento indébito e provisório de nossos pontos de vista. O concurso do Brasil na obra de cristianização do mundo é muito mais importante que parece, e nessa bendita contribuição há lugar para todos os servos do Evangelho. Embora as divergências naturais na interpretação dos textos sagrados, ainda tem muito personalismo, ainda tem muito o meu posicionamento, a minha ideia, o que eu acho. Ainda sofremos isso, ainda somos orgulhosos, egoístas, ainda temos a inveja. Às vezes a pessoa conseguiu no campo espírita determinada coisa que eu não consegui, ainda faz parte do coração humano. Mas isso não isenta de procurarmos com abnegação, com esforço, com estudo, com preparação, com confiança na espiritualidade, com amor ao ideal, com vontade de superar os obstáculos, com vontade de crescer em todos os ambientes, procurarmos deixar isso para trás. Esses vícios morais que trazemos conosco estão conosco há muito tempo, e é procurar não deixar eles fomentar o individualismo. O Brasil está com uma responsabilidade frente ao Evangelho muito grande. É verdade que não estamos conseguindo executar na íntegra o que nos é convidado, mas não podemos, por isso, abandonar a tarefa. Pelo contrário, vi na pandemia com muita preocupação casas espíritas deixando de ajudar a comunidade carente, pessoas que poderiam estar com mais fé, com mais afinco, com mais determinação, por muito pouco abandona a tarefa. No primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, Jesus também precisa de nós. Nós falamos muito disso, né? Ah, Senhor, eu preciso de você. Ah, me ajude, me ampare, me ilumine. Mas já paramos para analisar que Ele também precisa de nós? É apenas uma interrogação para trazermos ao nosso íntimo. Continua.
Estamos diante de agigantado esforço de educação, cuja grandeza nem de leve podemos apreciar por enquanto. Assim, é conveniente utilizarmos os recursos ao nosso alcance, em benefício da fraternidade geral, com sadio e gradativo entendimento da verdade e do máximo bem, ausentes de qualquer problema intrincado e desagradável do personalismo menos digno, que somente orgulho, egoísmo e vaidade representa. É imprescindível esquecermos os casos pessoais para fixar a mente no espírito coletivo da tarefa redentora. O médium desta obra é um exemplo disto. Francisco Cândido Xavier. Foi um exemplo de médium, de familiar, de cristão, de ser humano. Viveu 92 anos, de 1910 a 2002. Família pobre, numerosa, simples, perdeu sua mãezinha com 5 anos de idade, passou por tudo que conhecemos, pelos sofrimentos, pelas dificuldades todas, mas ele era tão fiel ao Cristo, ele apagou o seu nome para que o Espiritismo se tornasse no Brasil o que ele se tornou. Eu não tenho dúvidas que o Espiritismo só é no Brasil o que é pelo dedo de Chico Xavier. Se Chico Xavier não tivesse vindo e feito o trabalho que fez, hoje, em 2022, estaríamos como se fosse em 1980, 1970. As obras do Chico, as suas orientações seguras, o amor que ele passava na tarefa, o nome que ele levou do Espiritismo para a televisão. O que era o Espiritismo antes do Pinga Fogo? O que era o Espiritismo antes do Globo Repórter, que fez várias reportagens com ele? O que era o Espiritismo sem a participação do Chico na novela A Viagem, ainda na TV Tupi, preto e branco na época? Não seríamos muita coisa, não. Os filmes que hoje temos no cinema, os de maior sucesso é a vida do Chico, é a obra do Chico. As novelas que temos hoje sofrem a influência do Chico. As reportagens que fazem em torno do Espiritismo é sempre numa época comemorativa a Chico Xavier, como por exemplo tivemos esse ano, no dia 30 de junho, quando comemorou 20 anos do seu retorno ao mundo espiritual. O que nós, Espiritismo, conquistamos verdadeiramente? Então é o trabalho da pessoa, é o trabalho no anonimato, na simplicidade, é o trabalho quietinho. O Chico trabalhou em Pedro Leopoldo, uma cidade na grande Belo Horizonte, quietinho. E quando ele já foi para Uberaba e foi para a mídia, aí veio toda aquela eclosão de fama e popularidade. Então hoje o médium recebe uma psicografia, já quer publicar. Hoje o médium recebe uma mensagem, já quer passar adiante. Então nós temos que ir com calma. Mediunidade, trabalho na seara espírita, precisa sempre de cautela, de respaldo, de simplicidade, para não nos perdermos nos labirintos das ilusões. Continua. E com um sorriso que bem lhe expressava os altos atributos de psicólogo, terminou: é preciso evitar as complicações de nossa morte. Quantas pessoas, não é? Não vêm complicando a sua própria morte. Não vêm trazendo para si dificuldades que colherá sem a necessidade de ter plantado. Humildade, simplicidade, renúncia. O exemplo é Chico Xavier. O exemplo do Chico, o amor que ele tinha para com os espíritos, para nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele sempre se diminuía para aumentar o exemplo de Jesus, para aumentar os ensinos dos bons espíritos. Esse é o caminho. Então, que possamos tirar de conclusão do vídeo de hoje, esse trabalho, que o importante não é o nome, o importante é o trabalho, a mensagem, é o conteúdo, e tomarmos cuidado para não nos iludirmos, já sendo muito por receber o Espírito A, B ou C, e vermos verdadeiramente se o Espírito que assina a mensagem, que cremos ser daquele Espírito, vamos fazer uma análise mais minuciosa e vermos se realmente procede por parte daquele Espírito. Queridos amigos, estamos encerrando mais um vídeo consagrado ao estudo do livro Voltei. Agradeço à TV A Caminho da Luz, ao CEPAC e a todos que têm me acompanhado. E nesse vídeo, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal e habilite as notificações. Votos de muita paz e até o próximo vídeo.